igreja. Faz tempo que eu não subo aqui, né, gente? Acho que faz um tempinho que eu não ministro. Mas hoje eu quero falar sobre uma história que eu acho que pode trazer muito para cada um de nós, né? Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Quem aqui que já teve, ou talvez até tenha ainda, um apelido, uma forma que alguém te chamava que você não gostava, que você se irritava, que você se entristecia, que você sentia vergonha, que trazia algum peso? Já teve alguém aí? Teve um apelido assim? O meu irmão lá em casa, meu irmão mais velho, ele ainda me chama de amarela. Porque eu sou muito branca, ele fala assim que eu sou branquela e eu faço minhas mechinhas aqui, ele me chama de amarela. Mas não é um apelido que me ofende, eu fico tranquila. Mas assim, às vezes na escola tem um apelido que alguém te chamava, enfim. E às vezes até hoje, quando a gente lembra desse apelido, de um modo que alguém chamava você, te traz um sentimento ruim, aquela lembrança. Já passaram por isso? Já sentiram isso? Eu acho que é difícil quem não passou, né? E o que é isso? É um rótulo, né? É um rótulo que alguém colocou em você, né? Coloca lá um embleminha assim, né? Ah, aquele lá é um não sei o quê, aquele lá é um não sei o quê. Todo mundo acaba te conhecendo por aquele rótulo que não é o seu nome, né? E aí, às vezes, essas coisas deixam marcas em nós. São marcas ruins que trazem peso. Às vezes é algo relacionado, assim, não é um apelido, mas é algo relacionado ao nosso histórico familiar. Ele é daquela família que não sei o quê, aquela família tal. Sabe, algo assim que é relacionado à nossa história, que nos marcou de alguma forma? E a Bíblia ela é fantástica, né? Porque a Bíblia tem as histórias do que fazer e do que não fazer. Ela não esconde nada, não fica colocando assim só um pano de santidade. Ela mostra pessoas reais que viveram e que a gente na época que se vivesse talvez teria sido parecido, e na nossa época, se tivesse sendo escrita, né, talvez eles contassem as nossas histórias de homens e mulheres falhos, mas que estavam buscando agradar a Deus. E não seria omitido os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, assim como de todos os homens da Bíblia. E nenhum eles omitiram quando eles pecaram, quando eles erraram, mas estavam ali como exemplos para nós. E hoje nós vamos falar sobre um homem que está lá em Juízes capítulo 11, que se chama Jefeté. A gente vai ler o versículo 1 e 2. Juízes capítulo 11, versículo 1 e 2. Acharam? Vamos lá? Era então Jefeté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefeté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefeté era um homem que pertencia a um povo, o povo de Gileade. Era um homem valente, conhecia o seu pai, porque diz ali que quem o gerou foi Gileade, o nome do pai dele também era Gileade. Ele morava no seio de uma família, só que diz assim, porém, filho de uma prostituta. Então, se a gente pensa assim em algum apelido que a gente teve, que nos marcou de uma forma que nós não gostávamos. Imagine uma pessoa que era taxada e que era chamada todas as vezes: lá vem Jefeté, o filho da prostituta. Jefeté, olha, vou te apresentar o Jefeté. Jefeté é o filho da prostituta. Você não vê ele dizendo assim: Jefeté era o filho de Gileade, Jefeté era o valor. Tem um porém ali no meio, né? Era como se fosse uma marca. Sabe quando vai marcar um boi? Que fica aquela marquinha? É como se estivesse na testa dele, porque todo mundo falava sobre aquilo. Era uma espécie de sobrenome, né? O filho da prostituta. E além disso, se você parar para pensar, ele não era só filho da prostituta. Ele era filho do quê? Do pai adúltero, do pai promíscuo, do pai que se deitou com uma prostituta e gerou um filho. E aí, ser quem ele era, ter essa marca na sua identidade, né, ali na sua geração, trouxe sérios problemas para ele, para a personalidade dele, para os relacionamentos dele, para a família dele, né? E eu quero ler um breve relato. Eu estava estudando e eu li um breve relato
de um rapaz que estava numa comunidade terapêutica, né, como uma casa de recuperação. Ele estava passando ali, não sei o que havia, se era uma casa de recuperação, enfim, existem vários ramos, né, tem para crimes, tem para bebidas, tem para drogas, né, enfim, são várias as subdivisões ali. Ele estava numa comunidade terapêutica e tinha uma frase dele assim: eu sou filho de uma prostituta. E eu fui rejeitado por toda a minha família. Todos falavam que eu não prestava e que eu não daria em nada. E, por fim, tiraram tudo o que eu tinha e nunca mais foram me ver. Fui preso e eles não foram me visitar. Cheguei aqui sem nada e eu tinha muita raiva. Mas todos os dias aqui tem me transformado. Eu tenho reconhecido os meus erros e, aos poucos, estou mudando. E tudo isso tem me feito muito bem. Ele dizia que estar ali naquela comunidade, ali naquele lugar, estava fazendo muito bem para ele. Então, assim, esse rapaz se identifica com essa história de Jefté. Talvez muitos de nós, não assim como a filha da prostituta, mas nós carregamos uma marca da nossa família, uma marca na nossa história. E com isso, eu quero dizer o quê? Que todos têm um porém. Você pode ser muito bem-sucedido em praticamente todas as áreas da sua vida, ser bem resolvido, mas todos tiveram ou têm um porém que nos marcou, e isso afetou a forma que nós somos, a forma que nós pensamos, como nós nos relacionamos, quem nós somos. Tudo isso, de alguma maneira, nos marcou, seja positivamente ou negativamente. Nós temos uma marca que veio da nossa geração. O porém de Jefté era o quê? Era ser filho de uma prostituta com um pai promíscuo. E essas eram as credenciais dele. Era assim que as pessoas conheciam ele. E por mais que esse pai tivesse se arrependido desse erro, porque a gente entende aqui, ó, se ele era filho de uma prostituta, normalmente, algumas vezes os homens tinham os filhos com as prostitutas e eles não os criavam, deixavam eles abandonados ou deixavam com suas mães. Mas esse homem resolveu criar o seu filho. E ele não criou o filho com a prostituta, ele criou com a sua mulher, porque diz ali, também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Então, muito provavelmente, eu li um pouco também sobre Jefté, muito provavelmente ele foi gerado com uma prostituta e o pai dele já era casado e traiu, né, essa esposa e teve ele, ou ele ainda não era casado, de qualquer jeito teve um relacionamento com uma prostituta, que para o povo de Israel era totalmente, né, imoral, irregular, e ele não deveria ter feito, ele teve esse filho. E alguns dizem que Jefté era o primogênito da sua família. E por mais que o pai se arrependeu e trouxe esse menino, eu vou criar esse menino, e aí ele se casou, ou já era casado e trouxe para o seio da família, ele teve outros filhos, mas eu penso que todas as vezes que o pai olhava para aquele filho, ele se lembrava do seu pecado. Porque aquele filho mostrava a ele o que ele tinha feito de errado. Os irmãos de Jefté, a madrasta de Jefté, com certeza humilhavam ele. Com certeza falavam constantemente, deviam dizer, você é filho da prostituta. Você não faz parte da nossa família. Ao ponto de, em determinado momento, eles fazerem o quê? Expulsarem Jefté de casa, sem ter quem o defendesse. E aí alguns dizem que foi quando o pai morreu, os filhos expulsaram ele de casa, né? Segundo um historiador, né? Eu fui ler um pouquinho lá, o Flávio Josefo, ele diz isso, que ele era o filho primogênito, e isso daria a ele o direito de quê? Porção dobrada na herança. Por isso os irmãos disseram, você não vai herdar conosco, porque você teria direito a dobrado, mas você é filho da prostituta e nós não queremos você aqui. E expulsaram ele de casa, e isso seria quando ele tinha em torno de 17 a 20 anos. Então, o pai acolheu ele, mas os irmãos e a família não acolheram ele por causa da marca que ele tinha. E aí, ali no 3 diz assim, então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. A personalidade dele foi afetada por causa da sua família, né? Ele não tinha muita escolha, ele não tinha o que fazer. Se ele fosse jovem ou talvez um pouco mais velho, o que ele ia poder fazer além de ir embora daquele lugar onde ele foi expulso? Se o pai estava morto, que era quem tinha acolhido ele, ou mesmo que não tivesse, não defendeu, porque os filhos expulsaram. A madrasta provavelmente apoiou. E eles disseram, você não vai herdar com a gente. O que ele podia fazer além de ir embora daquele lugar? Ele saiu, foi embora, sem opção. E ao ser expulso de casa, ser expulso da família, ser expulso da cidade, a sua história foi marcada por situações bem amargas e bem difíceis que a gente vai ver no decorrer da vida dele. A palavra ali fala que ele tinha amizades que cercaram ele.
essas pessoas cercaram, essas pessoas levianas se juntaram a eles, mas ele também se juntou aos levianos. Porque talvez foi a única família que acolheu ele, uma família de pessoas levianas, ou seja, de gente o quê? Né? Que a gente entende por levianos? Pessoas que não têm uma boa índole, que não prestam, que não são pessoas boas, né? Pessoas de mau índole que não prestavam, eram os amigos dele. E no decorrer dos dias, a gente vê que ele continua sendo aquele homem valente, porque esses homens se juntaram para ele, por quê? Porque ele devia ter algo a oferecer, ele devia ser um homem valente. Isso eu me lembro lá de Davi, né? Quando Davi também saiu fugido e foi lá para uma caverna, quem é que se juntou com ele? Um bando de homens que não prestavam, que eram o quê? Como era o nome que dizia sobre eles? Lembram? Não lembro, mas era assim, era gente que não prestava, que se juntou com ele. Mas esse povo que não prestava, viu nele, em Davi, a liderança, e depois se tornaram os heróis do exército de Davi. Ou seja, não tem caso perdido para Deus, né, gente? Deus nos encontra também desta maneira. Se não fosse o Senhor, você acha que nós estaríamos aqui? Nós estaríamos no altar do Senhor? O irmão ali, o Jair, quando ele foi subir, ele se ajoelhou. Porque ele reconhece, ele falou assim, o meu ego está no chão, mas a minha humildade está aqui, ó. Porque ele reconhece que não é ele. Porque por ele não há nada de oferecer. Por mim não há nada a oferecer, a não ser aquilo que vem de Deus. E nós chegamos assim. Então, para Deus não tem caso perdido, mas aquele lá não tem jeito. Ah, se o Senhor tocasse aquela pessoa, abrir o coração. Não existem impossíveis para Deus. Mas, o porém, né, de Jefté, né, era ser filho da prostituta. Porém, a vida dele era marcada por muitas reviravoltas. E aí a gente vai continuar lá no versículo 5. E diz assim, vamos no 4. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. E quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade a buscar Jefté na terra de Tobi. Disseram a Jefté, vem e sê nosso chefe, para que combatamos os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe, e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? E responderam os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então, pessoal, o povo lá de Amon, que era inimigo do povo de Deus, eles vieram pelejar contra o povo de Israel, porque eles queriam tomar terras ali, né? E aquele povo de Gileade se viu em aperto. Eles não estavam conseguindo vencer aquela guerra. E aí, quando eles não estavam conseguindo vencer a guerra, de quem que eles lembraram? Jefté. Por quê? Que diz lá que Jefté, gileadita, homem o quê? Filho da prostituta? Não. Homem valente. Agora eles lembraram do homem valente. Então, agora que as coisas estavam difíceis, que não tinha outra solução, porque eles estavam em desvantagem, eles foram buscar o valente Jefté. E não Jefté, o filho da prostituta, porque esse ninguém queria. Mas os mesmos anciãos que não defenderam quando ele foi expulso pelos seus irmãos, os mesmos anciãos que viram ele sendo expulso estavam precisando dele, e os mesmos anciãos foram buscá-lo. Sim, os mesmos anciãos. Nós precisamos aprender algumas coisas nas nossas vidas para que a gente seja um pouco menos ferido. Que nem sempre a nossa presença ela é desejada, mas às vezes ela é aceita, às vezes ela é tolerada, às vezes ela é necessária por causa daquilo que nós podemos oferecer. Ninguém foi buscar Jefté porque ele era um homem que tinham suas qualidades ou coisas assim, mas porque eles precisavam dele naquele momento para solucionar um problema. E às vezes você será um solucionador de problemas e as pessoas vão te buscar justamente por aquilo que você pode oferecer. E às vezes nós ficamos esperando das pessoas reconhecimento, ficamos esperando que nos ajudem na hora do aperto, mas não, muitas vezes essas pessoas virão até você porque você tem algo a oferecer.
E como você vai se portar, vai mostrar o nível de cura que você está, né? Porque tem que ser muito curado para entender que você está ali, porque as pessoas necessitam de você, não é porque elas te amam e te querem ali, mas porque elas necessitam de você. Então, o seu nível de cura vai ter que ser grande, né? Vai precisar ser um nível de cura grande. Então, de filho de prostituta, rejeitado, expulso, sem herança, que anda com um bando de homem que não presta, a cabeça do povo. Olha que reviravolta, né? Olha quanto, porém, na vida de Gileade, de Jefté. E a palavra diz que o povo o pôs por cabeça. O povo reconhecia as qualidades dele. O povo sabia dos valores dele. Mas ainda assim, ele era desprezado e rejeitado. Por causa da marca que o seu pai colocou nele. Quem foi que se envolveu com a prostituta? Foi Jefté? Não, foi o pai. Quem levou a consequência? O filho. A culpa não era dele. E aí, quando a gente começou o culto aqui, né? O Vinícius falou, vamos abençoar. Você falou, Vinícius, chegue junto da sua família, abençoe sua família, abençoe seus filhos. Como é importante nós colocarmos marca de bênção na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, na vida daqueles que a gente conhece e até de quem a gente não conhece, nós precisamos abençoar. A palavra de Deus diz assim, pode sair palavra doce e amarga da mesma fonte, pode sair bênção e maldição da mesma boca, mas quantas vezes a nossa boca está assim? Nós abençoamos uns e amaldiçoamos outro. Quem transfere a identidade ao seu filho é quem? O pai. E nós vivemos uma das maiores crises de identidade de todas as gerações, por causa de pais que não se posicionam de acordo com a palavra de Deus. Porque quando um pai assume um sacerdócio dentro da sua casa, aquela família muda, aquela casa muda, aquela realidade muda, porque Deus colocou isso sobre o homem. Deus colocou sobre o homem a capacidade de liderança, de governo, de sacerdócio, de autoridade. E aí a mulher, que é a esposa sábia e colaboradora, ela vai junto com ele, do lado dele, impulsionando, um impulsiona o outro, e não é uma competição. E por isso que nós precisamos caminhar de acordo com a palavra de Deus, onde o homem é o sacerdote, onde o homem é aquele que dá a direção para os seus filhos, é aquele que imprime nos seus filhos a identidade. Que identidade nós temos vistos nos filhos? Os rótulos que nós estamos vendo por aí, nas crianças. É engraçado que os anciãos, né, que chegaram a Jefté e pediram para ser... eu li ali que eles foram... Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi, no 5. E disseram a Jefté, vem e seja o nosso chefe para que combatamos. Então, para que eles foram buscar a Jefté? Eles foram buscar a Jefté porque reconheceram que ele era valente, mas pediram para que ele fosse o quê? Chefe da peleja, seja a nossa cabeça, seja a cabeça do povo. E o que Jefté respondeu? Jefté, ele teve uma resposta baseada na ferida dele, ó. No versículo 9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornastes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então vos serei por cabeça? Eles não tinham falado isso. Eles tinham falado assim, vem e ser nosso chefe para que combatamos. Ele já disse que ele seria o chefe. Eles já disseram, os anciãos já disseram que ele seria a cabeça. E Jefté acrescentou, ele disse assim, ele fez acréscimos. Ele disse assim, então se eu for o chefe e o Senhor me fizer vencer, então eu vou ser o chefe de vocês? Mas quando os anciãos vieram, eles não falaram assim, ó, se você vier e se você for o vencedor junto com nós. Ele só chamou para ser o chefe. Mas aquele homem estava com um desejo tão grande de ser aceito, um desejo tão grande de ser reconhecido por causa das marcas e das feridas que ele carregava, que ele acrescentou, então eu preciso ser chefe, mas eu também preciso ser vencedor. Quantos anciãos não tinham dito aquilo ainda? Então, ele incluiu a vitória para ser chefe. E aí, diz ali no versículo 10... Responderam os anciãos a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós e você, e nos castigará se não fizermos segundo o quê? Segundo a palavra dos anciãos? Segundo a palavra de Jefté.
foi Jefté quem se comprometeu a sair vencedor. Os homens só tinham chamado ele porque sabiam que ele era valente e eles estavam em desvantagem. Então, como você é valente, vamos pegar esse homem valente de comandante e ele, vamos ter mais coragem. O povo todo sabe que ele é valente, que ele é corajoso e vamos para cima. Eles não disseram, se você ganhar. Foi Jefté quem incluiu isso. E aí, no versículo 12, diz assim: enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Depois de ter sido expulso, de ter sido chamado novamente por puro interesse, ao aceitar voltar para aquela terra, para aquele povo, para aquele lugar, Jefté chama Gileade de minha terra. Ele falou para o rei que estava guerreando contra eles: por que você veio pelear contra nós? Por que você veio aqui contra a minha terra, pelejar contra a minha terra? Ele tomou para si uma responsabilidade, ele assumiu a responsabilidade de defender aquele povo e aquela terra que não merecia ser defendida por ele, se a gente levar em consideração o que eles haviam feito com ele, ou permitido que tivesse acontecido com ele. Mas por que será que ele fez isso? Por que será que ele agiu desta maneira? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E no versículo 13, diz assim: respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon e até o Jaboque, e ainda até ao rei e até ao Jordão. Restituí-me agora pacificamente. Então, no decorrer ali do texto, você vai ver, você pode ler em casa, que eles tiveram uma conversa, eles foram conversando, o mensageiro de um com o mensageiro do outro. Jefté perguntou: por que você vem a mim contra a minha terra? Ele falou assim: porque vocês, quando estavam vindo do Egito, tomaram a minha terra, e eu quero que vocês me restituam. E ele foi dando uma sequência de respostas ali, do que Deus tinha feito. E eu vou pular lá para o 24, que diz assim: não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quanto o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra eles? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as suas cidades que estão longe do Arnon, por que vós, amonitas, não recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Então, no decorrer dessa conversa, Jefté demonstrou que ele conhecia profundamente a história do povo de Deus. Ele conhecia a história dos seus antepassados, ele conhecia a lei de Moisés, assim como ele revelou conhecer a Deus. Porque no começo, aqui no versículo, eu não anotei aqui em qual mas daqui a pouco eu acho, ele orou, ele falou com Deus. Ele falou: Deus, eu quero colocar toda essa situação diante de ti. Tudo que esses homens estão me prometendo, tudo que esses anciãos falaram, eu quero colocar diante do Senhor. Então, ser filho de uma prostituta não era um limitador para que Jefté não se relacionasse com Deus. Não importa qual marca imputaram na nossa vida, não importa, a palavra de Deus diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez você tenha uma marca em você, talvez tenha uma palavra lançada, talvez tenha uma situação da tua família que foi se arrastando de geração em geração, mas nada pode impedir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. A palavra de Deus diz que Ele rasgou o véu de alto a baixo, para que nós tenhamos acesso. Não importa, talvez no seu passado você tenha uma marca lá: eu sou aquela que era mentirosa, aquela que roubava, aquela que se prostituía, aquela que teve casos, aquela que era casada e traiu o marido, aquele homem que cometeu idolatria. Que não importa qual é a marca que nós tenhamos na nossa geração. Talvez nós viemos de uma geração de pessoas de religiões pagãs, de adoração a falsos deuses. Não importa, o que importa é que o Senhor, Ele rasgou o véu de alto a baixo para que nós tenhamos acesso e para que nós possamos ter a nossa história. A partir de nós, a partir daquele que aceita Jesus, Ele escreve uma nova história. Ele faz um novo tempo, Ele tem páginas em branco.
O Senhor não edifica coisas novas sobre coisas velhas. Por isso, muitas vezes, nós precisamos limpar todo esse lixo que foi depositado na nossa alma, para que então nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Então não importa qual é a marca que nós carregamos, qual é o selo, qual é o rótulo que colocaram em nós. Ser filho de uma prostituta, ser uma prostituta, ser seja lá o que for, não é um limitador para nós nos relacionarmos com Deus. A palavra de Deus só diz assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Arrependa-se dos seus pecados e siga-me. Aceite a nova vida em Jesus. E aí no versículo 29 diz assim: então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa. De Gileade e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. E vamos para o 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Porém, mesmo o Espírito Santo vindo sobre Jefté, não foi o suficiente para ele crer que seria vitorioso. Diz ali a palavra: o Espírito de Deus veio sobre a filha da prostituta? Sim, o Espírito de Deus veio sobre ele. E aí, ele não creu que isso seria vitorioso. Que por isso ele seria vitorioso. Deus havia escolhido ele para fazer algo. Deus havia escolhido ele para aquele momento. E ele não creu que Deus estava colocando ele por cabeça e não por cauda. Então, ele não creu que ele dependia totalmente de Deus. Como confiar no Pai? No Pai, se o pai dele havia falhado. Então ele não conseguia confiar plenamente. O pai dele tinha acolhido ele, tinha trazido ele para casa, tinha cuidado dele até certo tempo, mas ainda assim não foi suficiente. A marca que o pai imputou na vida dele trouxeram consequências para a vida dele. Então ele, talvez por isso, ele não conseguia confiar plenamente no pai, que tinha escolhido ele para algo. Então, tanto a sua volta, quanto o seu voto, aquele voto que ele fez ali, foi motivado pelo quê? Pelo desejo de aceitação, pelo desejo de reconhecimento, pelo desejo de pertencer. Se eu fizer isso, esse povo vai me aceitar. Se eu fizer isso, esse povo vai me amar. Se eu fizer isso, as pessoas vão reconhecer que eu sou uma pessoa boa. Porque ser filho de uma prostituta vai impedir que ele seja uma pessoa boa? Não. Ele era um homem valoroso. O pai tinha criado ele. Ele conhecia a história de Deus, do povo de Deus. O Espírito de Deus veio sobre ele. Mas existia uma ferida. Existia um cisco na alma dele. E ele seguiu esse ciclo de repetição, de estigma na sua geração. O pai dele impôs algo sobre a vida dele. E ele impôs algo sobre a sua única filha e sobre si mesmo. E aí aqui é tenso a gente ler, né? Que ele diz ali que quem sair ao meu encontro, a primeira pessoa que sair vai ser do Senhor, eu entregarei, né? Será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Existem algumas pessoas que contestam, alguns historiadores que dizem que não era um holocausto de queimar mesmo, que existem problemas de tradução, mas que seria consagrado ao Senhor totalmente. Tanto que dizem ali, a fim dos 2 meses que ela saiu por chorar, por seu voto, ela jamais foi possuída por varão, no versículo 39. Ou seja, diz que ela foi consagrada ao Senhor totalmente para ser uma virgem até o resto da sua vida. Enfim, de qualquer modo, foi um voto que o pai fez. Morta ou virgem, em holocausto ou consagrada ao Senhor, aquela história daquela família acabava ali. Porque Jefté não tinha outros filhos. Aquela moça não teria mais descendência. A história deles acaba por ali. Eles não iam perpetuar aquela família. Eles não teriam mais filhos. E o nome deles acabaria por ali. O pai foi insensato. Jefté foi insensato. Então nós precisamos pensar naquilo que nós estamos fazendo, o que nós estamos declarando. Né? Jefté tinha algo para realizar para Deus. O irmão disse que Satanás, ele vai desde o começo querer destruir. E como que Satanás tenta nos destruir?
colocando marcas, colocando rótulos, colocando pensamentos mentirosos na nossa cabeça, colocando feridas na nossa alma. E aí eu falei sobre o cisco no olho, né? Falei sobre o cisco na alma. Quem que já teve um cisco no olho? Todo mundo? O que você faz quando você está com um cisco no olho? Como que tira? Cutuca, assopra, põe colírio, coça, pisca sem parar. Por que você não deixa o cisco ali? Incomoda. Mas é tão pequenininho. Não é? Não dá para a gente viver com cisco no olho? Não dá. A gente vai piscar, 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 piscar repetidas vezes. Por que a gente não consegue deixar ele quietinho? E viver tranquilamente sem se importar com ele? Porque ele incomoda. Porque a presença daquela coisinha minúscula. Porque é minúsculo, né? Eu lembro de um dia que eu saí com a C. Uma irmã, ela congregou aqui por um tempo e aí ela se mudou, né? Ela foi para uma outra cidade e ela precisava de uma requisição, de um exame que ela precisava pegar no posto de saúde. E não era um posto aqui perto, era um posto lá perto do estado, e ela me ligou, pediu para eu ir pegar aquela requisição para ela, porque daí ela ia vir num dia de semana e o horário que ela viria, o posto não estaria aberto. Eu fui, porque eu era pequeno, né? Fui eu, a C, acho que o Dudu e o Azaf quis ficar em casa. E, de repente, no meio do caminho, o Azaf começa, liga. Eu falei, você atende, eu estou dirigindo, você atendeu. E a gente parou, quando chegou, a gente parou e o Azaf estava chorando, porque tinha um cisco, né? Era um dia que deu uma ventania e ele estava ali na calçada, entrou um cisco no olho dele. E por nada saía. A mãe não estava em casa e nada tirava aquele cisco. Eu cheguei, peguei aquele exame, voltamos rápido e aquele cisco no olho, e ele não parava de ligar e chorando com aquele cisco no olho. Porque incomoda muito, tivemos que pingar colírio, tivemos que não sei o que, demorou e saiu aquele cisco. Mas um cisco tão pequenininho causa um desconforto tão grande que você simplesmente não consegue deixar ele ali e conviver com ele. Você não consegue deixar para lá. E com a nossa alma pode acontecer algo muito parecido. Toda vez que a gente passa por uma experiência que a gente não consegue digerir emocionalmente, que a gente não consegue dar conta, um cisco penetra na nossa alma. E esse cisco causa um trauma. Porque o cisco do olho a gente dá um jeito de tirar. Mas e da alma? Como é que a gente vai tirar esse cisco? Como é que a gente vai resolver esse cisco? Assim como os nossos olhos não param de piscar, tentando ali de forma involuntária expelir aquele cisco, a nossa alma, que está em trauma, que foi traumatizada, ela não para de recriar o trauma, tentando eliminar. Parece que a nossa alma é meio burra. Ela está tentando digerir algo que ela não conseguiu digerir. Isso acontece porque o trauma, sendo uma experiência que a gente não conseguiu dar conta, né? Ele fica ilhado ali num lugarzinho da nossa alma, como se fosse um corpo estranho. A gente joga ele até lá, né? Porque a gente chama de inconsciente, né? Deixa ele lá guardadinho, não quero nem lembrar, não quero tocar, não quero falar nisso, não gosto nem de lembrar, mas o sentimento está ali. O sentimento vem, a sensação vem. E você vai recriando essa experiência na esperança de tentar processar aquilo. Olha uma situação. Tem uma família lá, e, né, o pai, a mãe, os filhos, enfim. Vamos dizer que tem uma menininha lá de 5, 6 anos. E, de repente, do nada, esse pai vai embora, abandona a família, sem dar explicação, vai embora. Como que você acha que ficou aquela criança? E ela não vê mais o pai, ela só vai ver lá com 15, 16, 17 anos. Como que vocês acham que ela vai ficar? Tranquila, bem, ou com o cisco guardadinho lá no fundo do coração e da alma dela? Muito guardadinho. E aí o que ela faz? Normalmente tentando, né? Ela não tinha maturidade com 5, 6 anos para processar aquilo. Quando ela está na idade de começar os seus relacionamentos, o que ela faz? Ela vai namorar com homens que normalmente, do nada, vazam, somem, desaparecem. Por quê? Porque ela está tentando, não, agora eu vou ficar bem com essa situação. Agora essa situação não vai ter problema para mim. Agora eu consigo lidar, eu sou madura. E o que ela faz? Se machuca cada vez mais. O único que pode curar a nossa alma é Jesus. Não adianta a gente tentar com os nossos esforços, como Jefté tentou com o seu próprio esforço. Ele falou, eu vou fazer um voto. Eu vou dar conta.
Deus não é bem o suficiente. Ele não entendeu que Deus tinha escolhido ele para aquele tempo. Talvez Deus estava querendo honrar ele. Deus falou assim, esse homem é valente. Valente, igual foi lá com Gideão. Falou assim, homem valente, eu sou com você. Ele não entendeu isso. E ele falou assim, não, eu vou fazer um voto, porque daí o meu voto vai garantir. Mas não foi o voto. Não adiantava, ele estava tentando com as suas forças. E às vezes a gente está com as nossas forças tentando combater coisas que só o Senhor pode. Só Jesus, que é o nosso general, só Ele que tem acesso. Então, a nossa alma incomodada com o cisco traumático fica ali tentando digerir aquela experiência. E a gente não entende nem por que a gente está fazendo aquilo daquele modo. E repetimos o comportamento, tentando nos livrar das dores. Quantas vezes nós vamos atender pessoas, atender mulheres, que elas saíram de um relacionamento que elas eram espancadas, e elas vão para outro relacionamento que elas são o quê? Espancadas. Mulheres que eram abusadas acabam se envolvendo, né? Estou usando aqui de mulheres, né? Mas assim, muitas situações que acontecem de repetição. A pessoa está tentando processar aquilo, tentando dar conta daquilo, quando só Jesus chegando ali é que pode dar conta. Então, ele queria se livrar desse cisco na alma dele, que afligia a sua alma constantemente, mas a consequência recaiu ali sobre a sua filha. A vitória dele não estava relacionada a seu voto, era interesse de Deus dar livramento para o seu povo, era o povo de Deus. Ele diz assim, o Senhor que é juiz, Ele que julga entre nós e os filhos de Amon. Se Ele colocou Deus como juiz, por que Ele estava tentando fazer algo? Ele não entendeu a sua dependência. Então, ele revelou ali que ele conhecia Deus, a fidelidade de Deus com o povo de Israel, cuidando do povo ali na saída do Egito. Ele não precisava barganhar com Deus. E quantas vezes nós barganhamos com Deus, quantas vezes nós tentamos convencer Deus, quantas vezes nós fazemos coisas assim para convencer Deus por causa dos nossos interesses, das nossas feridas, das nossas dores. Então, o porém, né? Porém, a sua rejeição foi a força que impulsionou ele a ter aquelas atitudes. A ferida foi o seu motivador. Não foi ele querer vencer ou defender aquele povo, mas a ferida que ele tinha. Ele precisava ser aceito, ele precisava ser reconhecido, e ele não queria mais ser chamado de filha da prostituta. Mas ele impôs à sua filha um destino que ela não tinha escolhido. Assim como ele não tinha escolhido ser filho da prostituta, ele também impôs à sua filha um destino que ela não tinha escolhido. Tanto quando ela disse assim, se cumpra, meu pai, aquilo que o Senhor votou para Deus. Mas me deixa aí chorar por 2 meses. Será que aquilo afligiu a alma daquela moça? Será que aquilo entristeceu a alma daquela moça? Ela disse, eu vou chorar. Mas depois eu volto e o Senhor cumpre o seu voto. Muitas vezes, os filhos carregarão as consequências das escolhas dos pais. Nós precisamos ser pais conscientes. No Deuteronômio 30:19 diz assim, coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que vivas quem? Tu e a tua casa. Tu e a tua geração. Tu e a tua descendência. Tu e os teus filhos, os teus netos, bisnetos, tataranetos e a tua descendência. Escolhe a bênção. A filha de Jefté, ela se revelou obediente ao pai e a Deus. E isso revela que mesmo com esse cisco que ele tinha na sua alma, ele colocou valores preciosos dentro do coração da filha dele. Porque a resposta dela foi extraordinária. Ali no versículo 36, ela disse assim, e ela lhe disse ao seu pai, Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, a mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Aquela moça respondeu de uma maneira que ela conhecia quem era Deus. Ele disse, pai, o Senhor votou a Deus, agora faz aquilo que o Senhor votou. Não desonre a tua palavra, não desonre o teu voto com Deus. Mostra que ele tinha inculcado princípios no coração dela, mesmo com aquelas feridas que ele tinha. E mais uma coisa que eu comecei a pensar, que ele era da terra de Gileade, né? Ele era o gileadita. E Gileade era conhecida, ela era uma terra, um lugar destacado por quê? Por ser um lugar de cura. Porque naquele lugar tinha uma planta, eu não me lembro o nome da planta, mas essa plantinha, ela produzia um bálsamo curador, né? E justamente ali no lugar do bálsamo curador, Jefté não pôde ser curado. Ali, né, talvez se ele queimou realmente a sua filha em holocausto, como a gente lê ali, ele ignorou a lei de Deus, porque Deus disse assim, eu nunca desejei e nunca pensei, nunca imaginei que pudessem fazer isso. Não é desejo do meu coração que façam sacrifícios
com holocausto a seres humanos. Então, assim, se ele fez um holocausto, a sua ferida incurada era tão grande que ele foi capaz de fazer isso, violando a ele, violando a sua filha, violando a lei de Deus, talvez por se relacionar com homens levianos e aprender com eles rituais pagãos. Se ele não fez esse holocausto, como alguns historiadores dizem que seria simplesmente uma consagração ao Senhor, que aquela moça seria virgem até o fim da sua vida, enfim, ainda assim, tudo aquilo estava motivado na sua dor e na sua ferida. Ali ele adoeceu pela rejeição. Ali ele adoeceu pela ofensa. Ali ele adoeceu pela vergonha. Ali ele adoeceu pela humilhação. Ali ele adoeceu pelo medo de fracassar. Ali em Gileade, mesmo tendo disponível o bálsamo curador, Jefté buscou seus recursos para curar a ferida da sua alma, para expelir o cisco da sua alma. E quantas vezes nós estamos em Gileade, que é a igreja, que é a casa de Deus, o lugar que tem o bálsamo curador, o Espírito Santo de Deus, e ainda assim nós não somos curados das nossas dores e das nossas feridas. Porque não basta reconhecer que ali em Gileade tem o bálsamo, mas nós precisamos trazer esse bálsamo para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa ferida, para a nossa dor. Jefté significa Deus proporciona. Tobi significa bom. E Gileade significa monte do testemunho. E aí eu fico pensando, né, que mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio às nossas marcas, mesmo que os corpos estranhos, os ciscos das nossas almas estejam ali, Deus está tentando fazer algo bom em nós. Deus nos permite ficar em Tobi, que significa bom, porque em todo tempo Deus é bom, faz algo bom por nós, em nós e através de nós. E eu me lembro daquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre, sempre, sempre. Podemos estar no pior lugar, podemos estar na situação mais difícil, mas Deus tem algo bom para realizar em nós através daquela circunstância totalmente estarrecedora para nós. Então, eu quero te perguntar, como aquele rapaz ali que eu li o relato dele, ele disse assim: agora que eu estou aqui nessa comunidade terapêutica, eu vejo que Deus está fazendo algo bom. E eu quero te perguntar, será que Deus não está proporcionando algo bom para nós aqui? A possibilidade de cura do cisco, da nossa alma, do nosso porém, está em Gileade, que é a figura da igreja. Então, o que nós precisamos? Precisamos ser guiados pelo propósito e não pelo cisco. E o que tem nos conduzido? O nosso cisco? A nossa dor? A nossa ferida? A nossa falta? Muitas vezes isso é muito mais forte do que aquilo que Deus tem para nós. O propósito de Jefté era que ele fosse realmente um homem de destaque. Deus que colocou a valentia nele. É Deus que derramou aquilo sobre ele, tanto que os homens todos reconheceram e foram buscá-lo. Deus tinha um propósito para realizar na vida dele. Mas ele foi guiado, mesmo cumprindo aquele propósito, ele foi guiado por sua dor, por sua ferida. Então, como a Andriele disse, estar na igreja não é garantia de ser curado, mesmo que aqui tenha o bálsamo. Estar na igreja não é a garantia de ser salvo, mesmo que aqui esteja Jesus. Por quê? Nós precisamos reconhecer nossa dor. Nós precisamos reconhecer a nossa doença. Nós precisamos reconhecer a nossa ferida. A cura está disponível, mas se você está com uma febre e tem dipirona para você tomar e vai curar aquilo, e você fala assim: eu não quero a dipirona, é culpa de Deus? É culpa de alguém que não te deu a dipirona? Não, a dipirona é disponível, você não quis tomar. A salvação está disponível. A cura está disponível. A igreja está disponível. Mas muitas vezes estamos aqui, mas não temos acessado a tudo aquilo que ela possibilita para nós. O cisco vai ficar ali, traumatizando cada vez mais a nossa alma. Nós precisamos parar de repetir o ciclo da ferida. E nós precisamos largar os nossos recursos e buscar os recursos de Deus. Jesus, ainda que ele faça muitos milagres, que ele opere coisas extraordinárias, né, como ele tem feito e falado aqui sobre milagres nesse tempo, nesse dia. Ele não tem compromisso com o nosso corpo, mas ele quer curar e salvar
a nossa alma. E esse é o maior milagre de todos. Um Deus todo-poderoso que se fez homem, simplesmente para que nós pudéssemos nos tornar filhos. Existe maior milagre do que esse? Existe maior cura do que essa? Nós que éramos rejeitados, mas Isaías diz assim que ele levou sobre si as nossas feridas, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas dores, pelos seus machucados que deveriam ser nossos, fomos curados. A cura é para quê? É para que nós possamos comer e beber o melhor dessa terra agora. Porque lá no céu não haverá dor, não haverá choro, não haverá rancor, não haverá tristeza, não haverá morte. Todas essas coisas terão passado. Mas aqui nós ainda enfrentamos isso. E nós precisamos estar bem com a nossa alma para viver apesar disso. E ele diz que, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E como é comer o melhor desta terra? É não viver motivada pela nossa dor, mas é viver motivado pelo propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Existe um propósito em cada um de nós. Existe um chamado para cada um de nós. Talvez Deus te chamou para ser aquela que vai fazer a diferença cozinhando, aquele que vai fazer a diferença dirigindo um carro, aquele que vai fazer a diferença sendo motorista do ônibus, aquele que vai fazer a diferença sendo porteiro de um prédio. Deus tem um propósito onde Ele nos colocou. E às vezes estamos vivendo baseados nas nossas feridas, na nossa limitação. Quando Deus nos deu poder, quando Ele colocou o Espírito Santo dele dentro de nós, ele nos deu poder para ir além. Deus nos fez praticamente ilimitados, não deuses, tá? Mas ilimitados nisso, nessa capacidade de resistirmos ao mundo, de resistirmos ao pecado, e que ainda assim, ainda feridos, podemos segui-lo. Mas ele disponibilizou o bálsamo para nós. Ele disponibilizou cura para nós. E depende de cada um de nós querer e aceitar e viver isso. Eu queria chamar o Ministério de Louvor e eu queria pedir para vocês cantarem um louvor. Eu não lembro o nome, mas sabe que o Deus de milagres está passando por aqui e se movendo por aqui. Como Deus tem falado de milagres desde o início. E o maior milagre que Deus tem para nós é a nossa salvação. Eu gostaria que você realmente primeiro ouvisse esse louvor e se colocasse diante de Deus. Talvez existem rótulos, talvez existem marcas, talvez existam impossibilidades na tua vida. E isso tudo te impede de ver o propósito, porque o cisco está afetando a tua visão. E você não consegue enxergar o propósito que Deus tem para você. A Andriele falou aqui, se o pastor não tivesse ido lá na minha casa essa semana, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez o propósito dele da semana inteirinha foi só ter ido lá e ter feito a diferença na vida de uma família. Você pode fazer algo que vai fazer a diferença na vida de alguém. E você não precisa ser pastor para isso, você não precisa ser pastora. Às vezes você só precisa dobrar o seu joelho lá no seu quarto e orar por alguém. Às vezes você só precisa enviar 1 quilo de arroz para a casa de alguém e aquilo vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. E estaremos sendo agentes de cura. E com certeza isso vai trazer cura para a nossa alma também. Então que você possa colocar as suas dores, as suas feridas, os seus rótulos diante de Deus. E pedir para que seja impresso dentro da tua alma a legitimidade de filhos. Porque esse é o único rótulo que Deus tem para nós. Filhos amados de Deus. Amém? Eles vão tocar o louvor. Eu peguei eles de surpresa, de última hora. Sempre, né? Sempre. Enquanto eles estão se preparando, vamos nos concentrar naquilo que o Senhor quer fazer. Eu gostaria de pedir para que você fechasse os seus olhos nesse momento e que você realmente pedisse para que o Pai visitasse a tua alma, assim, sabe, nos lugares que você não permitiu que Ele vá, nos lugares que você não deseja que ninguém tenha acesso, e às vezes até para Deus você trancou esse lugar, porque o cisco que penetrou ali foi tão grande
e traumatizou a tua alma, a tua vida, quem você é, a tua identidade de uma maneira tão profunda, que você ainda não consegue se relacionar com esse fato, e talvez você está recriando situações na tua vida dia após dia. E isso, em vez de te curar, tem te trazido mais dor, tem te trazido ansiedade, tem te trazido angústia, tem te trazido aflição. Mas o Senhor é aquele que Ele separa, Ele tem poder para separar através da sua palavra juntas, medulas, os pensamentos e os propósitos do coração. Ele é aquele que percrusta o íntimo de Deus e o nosso íntimo. E que você pudesse pedir para que esse Deus visite agora os lugares inalcançados da tua alma, que talvez nem você sabe que tem um cisco ali, mas vem uma sensação que você não sabe de onde vem, porque vem, o que está acontecendo. Que você peça para que o Senhor visite esse lugar hoje, e que é um lugar de trevas, é um lugar escuro. Quando a gente está com um cisco nos olhos, a gente fecha os olhos, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. Pede para Deus, a palavra dele diz assim: ei, comprem colírio de mim para os seus olhos, para que eles vejam. Peça para que o colírio espiritual do Senhor seja aplicado nesse lugar da tua alma hoje que está ferido. Talvez você nem se lembre o motivo, mas foi feita uma ferida que você não deu conta de digerir. Mas hoje o Senhor quer te curar. O Senhor quer fazer milagres na tua alma, milagres no teu coração, nos teus pensamentos, na tua memória. O Senhor quer trazer a você vida e vida em abundância. E Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas como é que você vai comer se a tua ferida está quase maior do que você? Se a ferida é maior do que o teu propósito, o propósito de Deus para você. Pai, em nome de Jesus, quando o Senhor entra, toda a treva é dissipada e a tua luz, Senhor, se manifesta. Nós pedimos que o Senhor se manifeste hoje nesses quartos escuros das nossas almas, Pai. Nesses lugares que foram traumatizados, Deus. E estamos tentando, talvez com nossas forças, com os nossos recursos, Senhor, com os nossos votos, com as nossas promessas, com a nossa tentativa de sermos bons cristãos, estamos tentando, Senhor, ser curados. Mas o Senhor tem o bálsamo, Pai, o bálsamo curador, o bálsamo do teu Espírito. E é por esse bálsamo que nós pedimos nessa noite que seja derramado sobre nós, que venha sobre nossa alma, que venha sobre a nossa vida, Pai. Sonda cada coração, Pai. Ainda a palavra não nos chegou à boca e o Senhor já conhece, o Senhor já sabe. Sonda, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas emoções, ainda que nós não venhamos a falar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Se os por aqui, Deus, venha sobre as feridas, venha sobre as emoções, venha sobre as lembranças, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Se coloque de pé, igreja, se você crê que Deus pode te curar as tuas emoções. Visita, Deus, cada alma, Pai, nesse momento, Pai. Tu és, Deus, aquele que era, que é de vir, aquele que está aqui no nosso meio, aquele que caminha em nosso meio. Deus, ressurge, Deus, sobre nós, sobre os propósitos que o Senhor tem para cada um, Pai, em nome de Jesus. Ressuscita mortos aqui, Pai, em nome de Jesus. Ressuscita mortos neste lugar, Pai. Faz os teus milagres, Pai, sobre a vida de cada um, Pai, na casa de cada um, Pai. Todo rótulo, toda marca, Senhor, toda insígnia que foi colocada sobre os teus filhos, toda palavra de maldição, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda palavra de maldição seja cancelada pelo poder do Senhor Jesus. Declaramos vida, vida em abundância, vida em abundância. Todo medo, todo espírito das trevas que tem oprimido, todo espírito das trevas que tem paralisado, que tem tirado a paz, espíritos de confusão que estão agindo nas famílias, repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos a vida do Senhor, Pai. Vai invadindo, Senhor, as casas, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, vai tomando, Deus. Começa, Senhor, faz o teu mover, Senhor, vai entrando naquela casa, Pai. Nós te convidamos, Espírito Santo, entra nas salas, entra nos quartos, nos banheiros, Senhor. Entra na cozinha daquelas famílias, Pai, que estão sendo oprimidas, aquelas que estão, Senhor, em desespero. Nós oramos nessa noite que a tua cura se manifeste nesse lugar. Espíritos opressores batam em retirada, em nome de Jesus.
ciclos de feridas que estavam sendo repetidas, nós declaramos sendo cicatrizadas. Aplica teu bálsamo, Deus. Em nome de Jesus, aplica teu bálsamo sobre feridas. Deus, todo rótulo de mentira, toda palavra de engano, toda palavra de maldição, toda palavra de derrota, nós cancelamos. Palavras de impotência, Deus, em nome de Jesus são cancelados, Pai. Palavras malditas do inferno retrocedem em nome de Jesus. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor abra essas portas, Pai. Que as portas que estavam fechadas, Deus, sejam abertas em nome de Jesus. E o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para fluir, para se mover, Deus, em nome de Jesus, Pai. Declaramos a filiação dos Teus filhos e elas estão registradas na palma das Tuas mãos, Pai. Nós não vivemos por rótulos humanos, nós não vivemos por marcas que foram colocadas em nós, mas nós vivemos por filiação. Somos filhos do Deus Altíssimo, somos filhos do Deus Altíssimo, chamados com um propósito, Deus. Passa, Senhor, por aqui, faz, Senhor, Seu poder vai a Tua vontade, Deus. Faz, Deus, o Teu mover, Senhor, em cada casa, Senhor, em cada família, Deus, em cada rua desse bairro, Senhor. Que o Teu Espírito Santo vá fluindo com liberdade, Pai. Vai arrancando, Deus, tudo aquilo que o Senhor não plantou, todo rótulo que o Senhor não colocou, Deus, todo cisco que foi reprimido, que ficou dentro da nossa alma, Deus, tudo aquilo que causa incômodo e machucadora, Deus. Nós hoje, profeticamente, Deus, pingamos o colírio dos céus, o bálsamo curador, Pai, e declaramos, Senhor, que o Senhor, que é o Deus que faz milagres, o Deus do sobrenatural, aquele que faz mortos reviver, está curando, Senhor, esta igreja, curando cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso, Senhor, está curando, está passeando, Senhor, pelas ruas. O Teu Espírito Santo vai fluindo, Deus, pelas ruas deste bairro, desta cidade, deste estado, desta nação, fluindo como rios de águas vivas, tirando, Deus, toda impureza, tirando, Deus, toda marca, tirando, Senhor, todo o rótulo daquilo que o Senhor não plantou sobre nós. Pai, declaramos que as nossas vidas são consagradas ao Senhor. Deus, nenhum rótulo humano vai impedir o Teu mover sobre nós, Pai. Nada que os homens falaram que não veio, Senhor, de Ti, prosperará, Pai. Mas em nome de Jesus, nós seremos, Senhor, nós seremos, Deus, aqueles que serão chamados de filhos do Deus Altíssimo, para a honra e glória do Seu nome, Pai. Recebemos os Teus milagres, recebemos a Tua cura, recebemos a Tua filiação, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém, Senhor, amém. Louvamos Teu nome, Deus. Cremos, Deus. Se você crê, declare esse louvor, declare sobre a tua casa, declare sobre a tua família, declare sobre a tua cidade, declare sobre o teu estado, declare sobre a tua nação, que você crê no Senhor e Ele é o Deus do sobrenatural. Se eu